E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu sou o Rafael Verdim, sou professor de História aqui do H Plus de Belo Horizonte, então falo com vocês diretamente aqui do Estúdio Med 1. E hoje a gente vai falar especificamente de História do Brasil e do período mais importante quando a gente fala em História do Brasil. Não só para a gente compreender, né, essa história do Brasil de uma maneira mais ampla, mas principalmente porque é a maior parte do conteúdo, né? É o maior período que a gente tem dentro dessa história do Brasil e, consequentemente, é a maior parte do conteúdo, mas principalmente porque é nesse período que se estabelecem as principais estruturas políticas, econômicas, sociais, culturais desse território que nós chamamos hoje de Brasil, certo? Então, hoje, nós vamos começar falando sobre o tal do período colonial. E como eu disse para vocês, né, esse período colonial ele é o mais extenso de todos que a gente tem dentro da matéria de história do Brasil. O período colonial ele começa em 1500 com a chegada dos portugueses aqui ao nosso território, né, pelo menos oficialmente, e vai até 1822, quando nós deixamos de ser, não só na prática, mas também na teoria, não só nas formas como a gente lida com o resto do mundo, mas principalmente nas leis. Em 1822 a gente se torna definitivamente independente e, consequentemente, a gente deixa de ser colônia. Então, esse período ele é enorme. Então, a gente vai analisar uma série de coisas dentro desse período colonial. A primeira coisa que a gente tem que entender é que este período colonial ele é subdividido em alguns períodos cronológicos e dividido didaticamente em ciclos econômicos para que a gente consiga entender, né, esses ciclos econômicos ou esses modos de produção, essas estruturas produtivas e o que é gerado a partir desses modelos de exploração que a gente tem. Então, primeiro nós vamos ver essa diferença cronológica. Qual é essa diferença cronológica que a gente tem? Nós temos o período colonial dividido em duas partes. A primeira parte desse período colonial é conhecido como período pré-colonial. Uai! E aqui a gente tem os primeiros anos, né, do ano 1500 ao ano 1530, a gente tem aqui esse período pré-colonial. Mas para entender o que é colonial e o que é pré-colonial, a gente tem que ir no termo, né? Colonização. Quando a gente fala em colonização, nós estamos falando de alguns aspectos, né? Nós estamos falando do modelo de povoamento, nós estamos falando de um modelo de proteção do território e a gente está falando de um modelo administrativo e produtivo, certo? A colonização ela tem que passar por esses aspectos de forma sistemática. Tem que existir um modelo, tem que existir um plano para que a gente considere como colonização. Entre os anos de 1500 e 1530, por mais que já exista povoamento português aqui, porque os portugueses já começam a chegar a partir de 1500, por mais que já seja estabelecida alguma relação comercial, né? A gente sabe que nesse período aqui a gente tem aquele escambo de pau-brasil por alguns artigos oferecidos pelos portugueses. Por mais que a gente saiba que esses portugueses que estão comercializando já começam a desenvolver uma estrutura de proteção e, obviamente, a gente já tem um povoamento fruto disso tudo. Por mais que existam todas essas características, a gente não pode dizer que esse período aqui está compreendido dentro dessa lógica de colonização. Porque tudo isso acontece à reveria, ou seja, né, fora do alcance, fora do controle e fora do modelo estabelecido pela metrópole, ou seja, pelo Estado, pelo Império Português. Então aqui a gente chama de período pré-colonial porque não há sistema ou sistematização, né, do modelo
de exploração. E quando eu falo exploração, eu estou falando, obviamente, do modelo administrativo, que vai obedecer esse modelo exploratório, ao modelo social e, consequentemente, todos os outros atendem a esse modelo de exploração. Por que atendem a esse modelo de exploração? Porque o objetivo fundamental da colonização é enriquecer a metrópole, certo? Então, por isso que essa exploração é o objetivo fundamental desse projeto. Mas olha só, por que é que não existe entre 1500 e 1530 uma sistematização no modelo de exploração? Porque o Reino de Portugal não quer. Porque ele não está interessado, a coroa portuguesa não está interessada em estabelecer um modelo de administração e de exploração para a nossa terra. Então, registre aí, não há interesse da coroa. E quando eu digo coroa, eu não estou falando da minha mãe, estou falando da coroa portuguesa, do Estado português, certo? Mas, Verdinho, o Brasil é rico pra caramba, grande pra caramba, cheio de coisa para ser explorada. Vai ser a colônia que mais vai gerar riqueza para a sua metrópole em todo esse período que a gente conhece como colonial. E por que que Portugal não está interessada no Brasil nesse momento? Porque eles têm coisa muito melhor acontecendo. Os portugueses, eles são os pioneiros nas chamadas grandes navegações e são os primeiros a estabelecer uma rota alternativa, né, aquela que passava ali pelo mar Mediterrâneo, para chegar ao Oriente. Os portugueses já dominavam a rota do périplo africano, ou seja, eles já tinham contornado todo o continente africano ali por navegações e chegado até as Índias, até a Ásia, né, até o Oriente. E ali eles estabeleceram um próspero, um vantajoso, um lucrativo mercado de especiarias e de vários outros artigos. Então, o primeiro motivo do desinteresse da coroa portuguesa é o sucesso no mercado oriental. Se eles já estão muito bem lá no mercado oriental, para que é que eles vão gastar tempo, energia, recurso, dinheiro com esse novo empreendimento? Verdinho, porque é o Brasil. Mas eles não sabem que é o Brasil. Em 1500, os portugueses chegam aqui e dizem, acho que primeiro de tudo chegaram numa ilha. Chamam a gente de Ilha de Vera Cruz, para depois Terra de Santa Cruz. Não se conhece nada sobre o território, não se conhece as dimensões, não se conhece o potencial de produção ou de exploração. Então a coroa, ela não só está desinteressada porque ela já está muito bem no Oriente, mas também porque ela não conhece o território. Então aqui a gente tem um desconhecimento do território. Mas eu falei, né? Nossa, esses caras aqui já estão explorando, já estão comercializando, já tem gente fazendo isso em Portugal. Se não é o Estado que está fazendo isso, se não é com um aval ou com controle do Estado que isso está sendo feito, como que isso está sendo feito? Está sendo feito principalmente pela ação de burgueses, digamos assim, mercenários ou autônomos. São aqueles indivíduos que, em Portugal, por mais que tenham muita grana, eles não fazem parte ali da estrutura de Estado, por uma série de motivos. E o principal motivo é, não são de origem cristã. Né? Para ser considerado um homem bom, né, não só em Portugal, mas também aqui na colônia, você tem que ser homem, você tem que ser europeu, você tem que ser português, você tem que ser branco e, acima de qualquer outra coisa, você tem que ser cristão. E não só ser convertido ao cristianismo, você tem que ter uma linhagem cristã, porque esse era o modelo fundamental de desenvolvimento da monarquia portuguesa, né? União entre Estado e Igreja. Então, quem era, por exemplo, judeu nessa época, podia comercializar, podia ganhar muito dinheiro e tudo mais, só não podia fazer parte do corpo de Estado de Portugal. E é justamente essa, digamos, classe burguesa de Portugal que
tem muita grana, que tem recurso para poder desbravar nossos territórios, mas que não está inserida dentro da lógica administrativa, que vai fazer isso. Esses mercenários, digamos assim, entre eles um principal, tá? Fernão de Noronha. É um dos caras que vai ter maior privilégio e direito de desbravar e, consequentemente, explorar as riquezas encontradas aqui no Brasil durante esse período. Então, o rei de Portugal não sabe o que tem. Ele fala assim, ó, vai lá, descobre. O que você achar, você pode até explorar. E dependendo do que você achar, pode ser que eu até mude o meu interesse com relação a essa colônia. E nesse momento aqui, essa exploração começa a ser feita pela criação de feitorias. De feitorias. E o que são feitorias? Anote aí no cantinho do seu coração, não só do seu caderno. Feitorias são entrepostos comerciais fortificados. Nó, verdinho, bonito, hein? O que é um entreposto? É um lugar onde você pode parar para abastecer, certo? Já foi de BH para o Espírito Santo de ônibus? Na verdade, não só de BH para o Espírito Santo que tem, mas tem vários lugares que tem, mas é uma referência. Se você pega 381 de ônibus ali, você vai parar no Graal. Você vai parar lá para quê? Para abastecer, para fazer um xixi, para comer alguma coisa, né? E quando você faz isso, você está ali consumindo recursos, você está ali se preparando para continuar a viagem. Isso é um entreposto. É para isso que servem as feitorias. Só que não só para isso, né? Como são estabelecidas trocas comerciais em escala muito grande, essas regiões elas servem também como depósito das mercadorias que vão ser trocadas. Quando vem um navio, ele pega muita mercadoria e, ao mesmo tempo, ele deixa muita mercadoria. Tem que ter um lugar para armazenar. E essas feitorias, obviamente, são entrepostos fortificados, porque o que tem ali dentro é mercadoria bastante valiosa. É madeira de pau-brasil, que tinha um altíssimo valor no mercado europeu, e por isso precisa dessa proteção, certo? Então, durante esse período pré-colonial, esse escambo começa a ser feito, obviamente que não é somente o escambo, essas pessoas que comercializam com indígenas, que têm cultura completamente diferente, que não têm a mesma concepção sobre produção e sobre também utilização das mercadorias a partir do seu valor de troca, né? Só do seu valor de uso, é neste momento que se inicia também a escravização de parte dos nossos povos indígenas. Tanto para serem usados, né, como mão de obra para esses empreendimentos, mas também são transformados em mercadorias que vão ser vendidas em outras partes do mundo, inclusive na Europa, certo? Verdinho, mas eu sei que a escravidão foi africana. Ela foi predominantemente africana. A escravidão indígena foi e, infelizmente, ainda é muito presente quando a gente fala de Brasil, certo? E aqui, então, a gente conseguiu entender deste período pré-colonial. E partimos, então, para quando Portugal já conhece o território, já, inclusive, começa a ficar preocupado com ameaças de invasões de grupos estrangeiros, seja de mercenários ou dos próprios estados nacionais europeus que estão se constituindo. E tendo conhecimento disso tudo, Portugal resolve empreender um processo de colonização. Aí a gente entra, de fato, no tal do período colonial. E aí a gente vai partir para dentro desse período colonial para aquela diferenciação dos ciclos econômicos, certinho? Então vamos falar aqui do período colonial, que é, aí sim, o maior de todos, entre 1530, eu coloco aqui 1530, tá, gente? Mas existe divergência com relação a essa data. Tem lugar que aparece 1834, que é a data oficial ali de fundação das capitanias lá em Portugal, beleza? Mas 1530 é um número também bastante utilizado. E até 1822, nós somos colônia. E essa colonização, ela é dividida em alguns ciclos. O primeiro ciclo, não é amarelo não, que é azul. O primeiro ciclo que a gente vai falar é o ciclo do açúcar.
E, consequentemente, né, se a gente está falando de açúcar, estamos falando da produção canavieira. Nesse ciclo do açúcar, gente, nós temos, como eu disse, sistematizado um modelo administrativo. Então, vamos primeiro aqui aprender qual que é o modelo administrativo, ou os modelos, né, administrativos. Portugal estabelece como o primeiro modelo administrativo aqui do nosso território, um que vocês já conhecem, né? O modelo de capitanias hereditárias. Como é que funciona esse negócio? Vou fazer um desenzinho aqui para vocês, para ver se vocês compreendem. Aqui no cantinho, ó. Isso aqui é o Tratado de Tordesilhas, que divide o mundo português a Oriente, do mundo espanhol a Ocidente, certo? Então, esse Tratado de Tordesilhas, ele estabelece o que é de Portugal. E essa casquinha do nosso atual território, né, que pega ali mais ou menos do Maranhão até o Rio de Janeiro, hoje o nosso território é muito maior, essa região vai ser dividida em 15 faixas de terra. E cada faixa de terra dessa é destinada a um capitão donatário. Esse capitão donatário, como eu disse para vocês, ele tem que, para ser capitão donatário, ele tem que atender uma série de critérios. Tem que ser homem, tem que ser português, tem que ser cristão, tem que ser nobre, tem que ser um monte de coisa, não é? E além de tudo, você tem que ter muita grana para poder desenvolver a cultura do açúcar em terras que os portugueses nem tinham, assim, noção de como que eles iam explorar. Se você pegar o território português e comparar com o território brasileiro, o território português não tem essa imensidão de terras cultiváveis. Então, as cifras aqui, elas são diferentes. A necessidade de investimento é muito maior, certo? Por isso que não é todo mundo que consegue se apropriar dessa capitania hereditária, e somente 2 vão ser inicialmente bem-sucedidas, que é a de São Vicente, atual São Paulo, Rio de Janeiro, aquela região sudeste, e a capitania de Pernambuco. Coloquei aqui ela toda achurada, mas óbvio, né? Não é toda a capitania que está sendo utilizada, é só o litoralzinho dela ali mesmo. Então, Pernambuco e São Vicente são as 2 únicas capitanias que vão ali receber os capitães donatários, e esses capitães donatários vão ter a possibilidade de quê? De empreender um modelo de exploração, um modelo de colonização efetivo mesmo, certinho? Esse modelo de capitanias hereditárias, gente, ele também responde a um modelo de exploração, né? Aqui nesse modelo de administração, a gente vai ter um modelo de exploração desenvolvido para ele, que é o de plantation açucareiro. Plantation é o quê? Plantation é um modelo de produção que é baseado nas seguintes características. Primeiro, a estrutura da terra é um latifúndio. Então, esse é o modelo que Portugal pensou. Ó. Vai ter muita terra para vocês plantarem. Até porque o objetivo não é enriquecer a coroa. Produzir em larga escala, gente, tem o objetivo de colocar essa produção não no mercado interno, mas no mercado global. Então, esse latifúndio, ele vai produzir para a exportação. E para gerar lucratividades ainda maiores, você não vai ter uma produção muito diversificada. Até pelo nome aqui, você consegue saber que eles vão se dedicar quase que obrigatoriamente e majoritariamente à cultura do açúcar. E quando você tem uma terra que é quase que completamente dedicada a uma única cultura, você tem uma monocultura. E uma coisa que os portugueses estabelecem aqui como obrigatoriedade também é o modelo de exploração do trabalho, que é a escravidão. Só que aqui a gente tem que fazer um adendo, tá, gente? Quando falamos em escravidão, não falamos somente de um regime de exploração do trabalho. A escravidão é um mercado em si. E é muito mais lucrativo que o mercado do açúcar, tá, pessoal?
Porque eu disse que indígenas já eram escravizados. Portugal vai estabelecer a escravidão africana como modelo ideal, mas vai tolerar a escravidão indígena, né? Por que que eles estabelecem a escravidão africana como ideal? Porque os portugueses, nesse período aqui, ó, que eu disse, que eles conquistam ali as rotas do périplo africano, eles já começam a estabelecer o mercado de escravos, né? Ou de pessoas escravizadas. E esse mercado é muito próspero, porque eles compram na África e vendem aqui de forma exclusiva a preços exorbitantes, certinho? Então, esse modelo de plantation açucareiro é o modelo de exploração desenvolvido em conjunto com o modelo administrativo das capitanias hereditárias. E cada capitão donatário deveria gerenciar a sua capitania. Ah, eu não consigo produzir em tudo, então o que você tem que fazer? Você tem que distribuir essas terras para pessoas que possam vir a produzir. Só que é muito difícil para um senhor que, ao mesmo tempo que quer produzir, tem que administrar outras regiões para que outras pessoas possam produzir. Ele tem que captar recurso, porque ele tem que construir um engenho. O engenho é caro, porque ele tem que comprar escravizados. Escravizados são caros. Então, por isso, esse regime de capitanias hereditárias, ele vai dar muito errado, né? Pernambuco vai se dar bem, São Vicente vai entrar em declínio, porque Pernambuco vai se dar tão bem que vai passar a competir com São Vicente, vai quebrar a economia açucareira de São Vicente. Não quer dizer que lá pare de produzir açúcar, né? Mas a gente viu que mesmo que as duas estivessem dando muito certo, o regime deu errado. De 15, duas dão certo. É aí que o Estado português desenvolve um modelo de governo geral. A partir do ano de 1548. É junto com o governo geral que vão vir as missões jesuíticas para implementar de fato aquela colonização que a gente falou. O que é esse governo geral? Gente, o governo geral, a partir de agora, ele não serve para substituir as capitanias hereditárias. Então, ele não serve para substituir as capitanias hereditárias. Mas esse governo geral, pelo contrário, serve para desenvolver as capitanias que não estão sendo exploradas. Então, a gente vai ter, primeiro de tudo, né, um governo geral com sede em Salvador, que é a capital da colônia, né? Mas também vai ter governador geral para todas as capitanias que não deram certo. E quem são esses governadores gerais? São membros, agora sim, da administração portuguesa, certo? E qual que é o papel deles? Doar as sesmarias, fundar vilas, captar recursos com bancos para financiar todo esse empreendimento que a gente falou e que é bastante caro, certo? E junto com eles, obviamente, como eu já disse, vem um modelo de colonização cultural. Porque aqui só vinha homem para colonizar, né? E esses homens, eles se miscigenavam com as mulheres, ou africanas ou indígenas. Os jesuítas, eles vêm para cá em 1548, junto com essa administração, junto com o Estado, de fato, né, português, para quê? Para estabelecer uma colonização que a gente conhece como colonização cristianizante, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Certinho? Beleza pura? Então, olha só, aqui a gente já entendeu o primeiro ciclo a partir das suas características administrativas e produtivas. Só que a gente tem que entender, primeiro de tudo, que não é só de cana que vive, né? Óbvio que existe subsistência, e essa subsistência vem de onde? Vem das culturas tradicionais, né? Quais são os principais alimentos consumidos pelo brasileiro ao longo de toda essa história? Os mesmos alimentos consumidos pelos povos nativos. A gente tem batatas de todos os tipos, a gente tem batata doce, tudo quanto é tipo de batata, tudo quanto é tipo de milho, tudo quanto é tipo de feijão que vocês imaginarem, mandioca, tudo quanto é tipo de mandioca que vocês imaginarem era consumido no nosso território. E os portugueses vão se apropriar desses saberes dos indígenas para poder viabilizar a produção aqui, né? Porque o povo precisava viver também. Tranquilaço? Continuando aqui, nós temos, além desse modelo administrativo, um modelo social, beleza? Então a gente vai entender agora o modelo de sociedade que é
estabelecido aqui neste período, que é o período colonial, dentro do ciclo do açúcar. Então agora a gente vai falar sobre o modelo social, que também é diverso, tá? Porque quando os portugueses eles imaginam como vai ser a civilização, né, como vai se estabelecer o modelo civilizacional aqui na colônia, eles estão pensando como norte eles próprios, certo? Só que dentro desse ambiente que a gente chama de engenho açucareiro. E aqui, esse modelo social, dentro dos engenhos açucareiros, vai ser caracterizado por algumas dicotomias. Nossa Senhora, que termo difícil é esse? O que quer dizer dicotomia? De dois. Dicotomia quer dizer que existem dois polos, dois grupos, duas partes que se diferem e são antagônicas. Ou seja, o poder de um está ligado à submissão do outro ao poder desse, certinho? E aqui, quando a gente fala dessas dicotomias, dessas divisões, a gente está falando, antes de mais nada, de uma dicotomia que é, obviamente, escravista. A sociedade ela é organizada de forma bem genérica a partir de qual critério? Racial. Se você é uma pessoa branca de origem europeia, mesmo que você não seja o dono do engenho, aqui no Brasil você vai ter uma série de privilégios simplesmente por ser branco, certo? Não quer dizer que todas as pessoas brancas, ou seja, de pele clara, necessariamente teriam privilégios. Mas se comparado às pessoas de pele escura ou às pessoas de origem africana, a gente consegue ver que eles têm uma série de privilégios desde o período colonial, certo? Então, existe branco pobre? Existe. Existe até branco escravizado, tá? Porque se você é filho de uma escravizada e nasceu branco, você necessariamente vai ser escravizado. Ué, mas como é que o filho de uma escravizada vai nascer branco? O que mais acontecia era violência sexual contra as mulheres escravizadas por parte dos senhores. E é por isso que, mesmo nascendo claro, mesmo, digamos assim, puxando o pai, a criança seria escravizada. Muitas vezes era até vendida para longe, beleza? Para não ter contato e muitas vezes para não estabelecer nenhum vínculo emocional com esse senhor. Então, dentro dessas dicotomias, a principal é a dicotomia escravista, porque ela é uma dicotomia racial, certo? Então, aqui a dicotomia escravista, ela produz o que a gente chama de dicotomia racial. E além dessa dicotomia escravista, nós temos a dicotomia patriarcal, né? Porque a propriedade, ela pertence ao senhor. E quem faz parte dessa propriedade? Os escravizados, a terra, o engenho, a produção e as mulheres, certo? As mulheres são propriedade dos homens, tanto que até as relações matrimoniais, elas eram relações comerciais. É como se fosse quase assim, né? Um pai vendendo a filha para um outro cara, tanto que ele tinha que pagar um dote. Então é uma forma de apropriação das mulheres enquanto propriedade. E obviamente essa sociedade patriarcal, ela é baseada na diferenciação de gênero, beleza? E ela vai produzir a supremacia de um gênero sobre o outro, o machismo, certinho? Então a sociedade idealizada pelos portugueses, ela é organizada dessa forma. Só que a gente viu que não é assim o tempo inteiro, né? Tem gente, tem português chegando para todo lado, se relacionando com as mais diversas etnias, né? Sejam nativas, sejam africanas. E quando os jesuítas chegam, eles chegam justamente para coibir esse casamento impuro, como era chamado esse tipo de relação. Então aqui nós temos também a colonização, um modelo social cristianizante. Esse modelo cristianizante, ele tem dois objetivos. O primeiro dele é o estímulo ao casamento puro. Uai, o que é o casamento puro? É o casamento de um homem branco cristão com uma mulher branca cristã.
Mas não tem mulher branca cristã aqui, se tá lá na fazenda. Como é que esse mundaréu de homem vai arrumar mulher branca cristã para casar? Os jesuítas vão importar mulheres. Isso mesmo, importar mulheres órfãs, que muitas delas, inclusive, estavam ali sob a proteção, digamos, ou sob a tutela de ordens religiosas que acolhiam, né, as pessoas órfãs, ou então prostitutas. Que na Europa eram tratados como indivíduos de segunda ou terceira ou 10ª classe, né? Mas aqui vão servir a esse processo colonizatório. Vão se casar, vão contrair matrimônio, vão formar famílias com esses homens brancos de origem europeia, certo? Então aqui a gente tem o primeiro objetivo dessa sociedade cristianizante, que é impedir que as pessoas se casem de forma interracial. Isso aqui foi muito mal sucedido, né? Nós somos um dos países mais miscigenados do mundo, mas também a gente tem, dentro dessa lógica cristianizante, a lógica da catequese. E essa catequese ela é feita nas missões jesuíticas. Então, as missões jesuíticas ou jesuítas é onde acontece esse processo de colonização da cultura do povo aqui, certo? Beleza pura? Até aqui nós já temos desenhado não só os períodos, né, que a gente tem dentro do período colonial, mas também o primeiro desses ciclos econômicos e das suas estruturas administrativa, produtiva e social, certo? Terminando isso, nós temos o quê? E a gente, obviamente, vai ter uma série de disputas por esse território. Outra característica importante é que, como eu falei, nações estrangeiras, elas vão tentar invadir esse território. É muito importante que você lembre disso. Essas invasões estrangeiras, elas acontecem por diferentes circunstâncias. E elas são principalmente de 2 países. A França, que invade o Brasil em 2 oportunidades diferentes, né? Uma ali ainda no início do período colonial, quando o Brasil tem poucas proteções. Eles vão invadir a região de São Vicente, a região da Baía de Guanabara, mais especificamente o Rio de Janeiro, entre 1555 e 1567. As pessoas que estavam fugindo da perseguição religiosa lá na França, nesse processo de unificação que se unem igreja e Estado, né? Os católicos lá começam a perseguir os protestantes. E vêm, liderados por um camarada chamado Villegagnon, aqui para a Baía de Guanabara, um grupo de huguenotes. O que são huguenotes? São protestantes calvinistas franceses para fazer a mesma coisa que faziam esses portugueses aqui. Trocar algumas mercadorias. Mais para frente, já no período da União Ibérica, a gente tem o Estado francês mesmo fundando lá no Maranhão uma colônia francesa, inclusive nomeada em homenagem ao seu grande rei, seu rei santo, São Luís, certo? E lá eles vão se dedicar à produção do algodão, mas principalmente ao comércio e à extração de drogas do sertão, que são especiarias, temperos, tudo quanto é erva aromática e medicinal que você imaginar, certinho? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que os holandeses são os principais financiadores desse projeto açucareiro. E quando, durante a União Ibérica, eles são proibidos de comercializar com os portugueses, eles invadem o nosso território entre os anos de 1630 até 1654. E vão desenvolver bastante do ponto de vista comercial, do ponto de vista infraestrutural, a região de Recife, certo? E essas são as características principais desse nosso período colonial, ciclo do açúcar. Mas não é só do ciclo do açúcar que se faz período colonial, a gente também tem o ciclo do ouro. Quando a gente fala em ciclo do açúcar, nós estamos falando principalmente, né, séculos 16 e 17. Quando estamos falando do ciclo do ouro, nós estamos falando principalmente do século 18.
Mas quer dizer então que a partir do século XVIII a gente para de produzir açúcar e passa a produzir só ouro? Não. Ah, não, então quer dizer que a partir do século XVIII o ouro passa a dar mais riqueza para Portugal do que o próprio açúcar? Não. O que acontece então? A economia açucareira começa a dar menos lucro, mas continua sendo a principal atividade de enriquecimento da coroa portuguesa. E para complementar essa queda no valor do mercado do açúcar, o ouro começa a ser explorado aqui, nessa região de onde eu falo, conhecida como Minas Gerais. E agora a gente vai falar desse ciclo do ouro, a partir primeiro, né, do modelo administrativo. Vocês convêm comigo, vocês hão de convir comigo, que agora a administração ela vai ter que ser um pouco diferente, né? Porque aqui se explorava latifúndio, mineração, não precisa de grandes terras para você desenvolver atividade mineradora, né? E outra coisa, a possibilidade de enriquecimento aqui é maior do que aqui. Então isso quer dizer que mais pessoas serão atraídas para essa região. Então a gente tem que entender, antes de qualquer coisa, que esse modelo administrativo que a gente está falando no ciclo do açúcar tem como cenário o ambiente rural, e a gente tem que entender que esse ciclo do ouro tem como cenário o ambiente urbano. Perfeito? E aí a gente vai começar a falar dessa administração das minas. Vamos lá então para o modelo administrativo das minas. Em 1690, os bandeirantes chegam para o rei de Portugal, não diretamente, né, mas para a coroa portuguesa e falam: encontramos ouro em abundância na região de Minas Gerais. Inclusive o ouro está brotando no chão, é o tal do ouro de aluvião. No ano de 1702, a gente tem Portugal decretando a criação de um modelo administrativo específico para Minas, que são as intendências das Minas, que é criado lá no ano de 1702. Mas só é criado, né? Por quê que só é criado? Porque essa intendência das Minas, gente, até ela se estabelecer de fato, né, como modelo de exploração dessa região, a gente vai ter um conflito, porque os bandeirantes queriam explorar essa terra, e bandeirantes são aqueles primeiros habitantes que, abandonados pela coroa, passam a viver uma vida diferente, digamos assim, daquela idealizada pelos portugueses. E eles passam a controlar esse território. Eles têm muitos indígenas como propriedade, eles têm mão de obra de sobra. Então eles começam a explorar o ouro aqui de forma muito intensa. Só que eles vão concorrer com a própria coroa na chamada Guerra dos Emboabas. Emboabas são esses portugueses que vêm para poder fazer valer a lei portuguesa. E entre os anos de 1709 e 1710, bandeirantes e portugueses disputam território. A intendência das Minas só passa a ser efetivada em 1710, quando esses portugueses, em nome do Reino de Portugal, se apropriam desse território e passam a administrá-lo. Certinho? Então essa intendência das Minas tem como objetivo o quê? Tem como objetivo estabelecer, primeiro de tudo, o modelo de exploração. A gente falou ali do plantation açucareiro, e aqui a gente vai falar do regime de lavras. O que é lavras? Lavra é o modelo de exploração estabelecido. Cada senhor de escravizados recebia um lote aonde ele poderia empreender a atividade mineradora. E cada um desses lotes, né, são chamados datas. E é nessa data que esse senhor, que recebeu do governo português o direito de exploração, vai empreender ali a sua atividade exploratória, certo? Então esse regime de lavras é o regime oficial que paga imposto, inclusive um dos impostos mais famosos, né? O quinto é cobrado aqui intensamente com relação à atividade das lavras, certinho? Claro, né? Nem todo mundo obedecia à lei.
e pessoas pobres que não tinham muitos escravos e queriam explorar esse ouro e, consequentemente, exploravam no mercado paralelo, né? Exploravam ilegalmente e vendiam ilegalmente para franceses, ingleses. Esses caras praticavam a faiscagem ou faiscação, certo? Tranquilaço? Continuando aqui, a Guerra dos Emboabas estabelece o início do modelo administrativo da Intendência das Minas, que vai controlar os impostos, que vai controlar a produção, que vai controlar, inclusive, a sociedade. Só que essa Intendência das Minas, ela se mostra muito fraca para conseguir frear o ímpeto das pessoas de roubarem esse ouro. Até porque o ouro é muito roubável, né? O ouro dá para você passar no aperto de mão assim para outra pessoa, sem ninguém ver. Ouro dá para você poder esconder no dente. Ouro dá para você esconder no cabelo. Ouro dá para você engolir e depois achar de novo esse ouro. Até porque o ouro é muito maleável. O ouro, ele é macio. O ouro puro, ele é macio. Tranquilo? Então ele é fácil de se esconder. E o ouro em pó circulava adoidado. E circulava, obviamente, nem sempre sob o controle do Estado. É por isso, no ano de 1720, são criadas as casas de fundição, para proibir que esse ouro ele circule tão livremente assim. A partir de agora, a partir de 1720, todo o ouro circulante vai ter que ser transformado em barra, por isso casa de fundição. Esse ouro em pó ou esse ouro em pepita vai ser fundido, transformado em barra, receber o selo real, e é só nesse modelo, só nessa forma que ele circula legalmente. Óbvio que isso vai ter reação, tá? A revolta de Filipe dos Santos, ou sedição de Vila Rica, ela acontece em 1720, justamente contra a instalação. A galera gostava de um contrabando aqui em Minas, né? Tanto que algumas das expressões populares do Brasil nascem do contrabando em Minas. Tipo, você é um santo do pau oco, né? Essa expressão nasce justamente do contrabando feito por membros do clero, que contrabandeavam dentro de imagens ocas de madeira, né? O ouro que eles não queriam entregar para a coroa portuguesa, certo? Então essas casas de fundição, elas vão incrementar esse processo aí de colonização das regiões mineradoras. E como eu disse para vocês, né? Aqui é uma região muito urbanizada. Eles também servem para poder, essa intendência das minas serve para regulamentar as atividades que não são necessariamente da exploração aurífera, mas exploração comercial, as trocas comerciais. Vender para Minas era caro porque pagava muito imposto, então os produtos aqui eram de altíssimo valor, e a realidade na região mineradora era bem diferente da região açucareira, certo? Só que a gente está falando de modelo de exploração administrativa, só que também temos que falar do modelo de sociedade. A sociedade mineradora ela é diferente. Primeiro, porque ela é urbana. Qual que é a diferença de ser rural e urbana? Se você tem um colega aí na sua sala que é do interior, ele provavelmente, e quando eu digo interior, tá, gente? Zona rural e tudo mais. Ou cidadezinhas que têm pouca estrutura como as grandes capitais. Pouca estrutura que eu digo, estrutura urbana, tá, gente? Estou falando pouca estrutura de uma maneira ampla e absoluta, não. Tem pouca estrutura urbana. A forma de se viver é diferente. Se você mora, por exemplo, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e você vai, sei lá, a qualquer lugar, você vai pegar trânsito, você vai lidar com uma série de problemas urbanos, não vai? Agora, se você é do interior, provavelmente você não vai ter esse mesmo tipo de problema. Até pela dimensão da cidade. Depende também do tamanho da cidade do interior que você vive, né? Mas aqui, nós estamos falando de um ambiente urbano em oposição ao ambiente rural. Quem é do campo vive de forma diferente, pensa de forma diferente, se organiza de forma diferente de quem usa o ambiente urbano, certo? Então a primeira característica é que é urbana, e por ser urbana, ela é muito mais diversificada. Se a sociedade aqui ela é dicotômica, ou seja, dois polos,
No ambiente urbano, vão existir várias outras possibilidades. Não só de vida, mas também de atividades comerciais nesse ambiente. E a sociedade ela vai se organizar de forma um pouquinho diferente. Quem está no topo da sociedade são justamente aquelas pessoas que participam da administração ou são os donos das datas que exploram os ouros, né? Ou o ouro. Os ouros será que está certo? Os ouros? Não sei. Mas então aqui, ó, esse ouro, esses minérios são explorados por um grupo específico, que são os senhores de lavras, mas são senhores principalmente de escravizados, né? Isso que confere muitas vezes o status a alguém. Senhores e burocratas. Quem são os burocratas? São os responsáveis pela administração, em nome, teoricamente, do Reino de Portugal. Então, essa galera tem um grande privilégio. São eles que estão ali no topo dessa estrutura social. Abaixo desse grupo aqui de senhores e burocratas, nós temos um grupo muito importante, que é o grupo que abastece a região das minas. Como eu já disse, né, em ambientes urbanos, até a relação com o dinheiro é bem diferente. As coisas são mais caras, a capacidade de ganho de dinheiro, né, de venda de produtos, faz com que exista uma classe muito rica. Se a gente pensar na lógica capitalista, mais ricos do que os senhores e os burocratas. Não, mas esse senhor explora ouro, mas ele paga com ouro os produtos que são absurdamente caros nas mãos de tropeiros, tá, gente? Quando a gente fala de tropeiros, nós estamos falando tanto do indivíduo que trabalha na tropa, que geralmente é um homem pobre, quanto com o dono de uma caravana que transporta mercadorias para serem vendidas aqui em Minas Gerais. Então essa galera é bastante rica. Tanto que vai se tornar não só dono de comércio, né, mas vai se tornar emprestador de dinheiro. Não, Verdinho, mas não era proibido. Era proibido. Mas dentro do ambiente urbano, mesmo proibido, isso vai ser pouco condenável, tá? Muita gente precisando de dinheiro vai recorrer a essas pessoas ricas que vão ficar mais ricas ainda. E como eu disse para vocês, é um ambiente urbano bastante diversificado, com muita gente diferente e várias possibilidades de atividades comerciais. É por isso que aqui, diferentemente do ambiente rural, a gente tem uma série de classes médias. Como assim classes médias? Nós temos, por exemplo, artistas, engenheiros, professores, médicos, uma série de grupos de comerciantes que não são donos de grandes empreendimentos comerciais, mas que vivem ali relativamente bem e que têm um certo prestígio social dentro desse ambiente minerador. Essas pessoas não mandam na estrutura, nem do ponto de vista burocrático, nem do ponto de vista exploratório, nem do ponto de vista financeiro comercial. Mas eles têm uma série de privilégios com relação ao restante da população, certo? Essas classes médias são seguidas aqui, né, por um grupo grande de pessoas. Inclusive, em vários momentos, é o maior contingente da região mineradora, que é de pessoas pobres e livres. Tipo aquela música do Saltimbanco, sabe? Do Chico Buarque. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Livre para quê? Para trabalhar igual cachorro, tá? Esse é o povo que trabalha e muitas vezes não tem nem com o que trabalhar. A vida dessas pessoas pobres, livres na região mineradora, ela é drástica, tanto que a maioria deles tem que se dedicar a crimes, porque não tem trabalho. Como assim não tem trabalho? Você não falou que é mó diversificado? Mas se eu sou um grande comerciante, ou se eu sou um médio comerciante, ou se eu sou um senhor, ou se eu sou um burocrata, para eu poder demonstrar poder, o que eu faço? Eu compro escravizados. Mas não é só para tê-los, eu também os utilizo, eu também os alugo, certo? Então por isso que a maioria das atividades, não só as atividades braçais, as atividades técnicas, as atividades artísticas, as atividades das mais diversas formas, elas eram desempenhadas. Deixa eu ver qual cor que falta aqui. Falta só o branco.
pelas pessoas escravizadas. E eu vou colocar aqui pessoas escravizadas junto com os forros. Escravizados e forros. O que é um forro? Forro é um ex-escravizado, é aquele que recebeu a alforria. Ah, mas aí ele vira pobre e livre, não é? Se ela não fosse uma sociedade também muito racista, que por mais que ela seja diversificada, esse aspecto escravagista e patriarcal se mantém nas relações sociais, se não fosse isso a gente até podia colocar, mas quem era forro, por mais rico que fosse, e vamos pensar o seguinte, tem gente que até escravizada consegue ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque se eu sou escravo de alguém, como eu disse, eu trabalho, e muitas vezes eu exerço um trabalho muito técnico, muito específico. O meu senhor, obviamente, inteligente, de forma muito inteligente, vai fazer o quê? Para que eu continue produzindo o máximo possível, ele vai falar, ó, você produz. E metade é seu. Ó, dependendo do seu grau de especialização, você vai falar assim, não, quero 70%, cara. Claro, toma. Por quê? Porque esses 30% que ele ganharia seria muita coisa e ele te manteria ali como cativo, sem poder fugir, sem nada, mas ganhando muito dinheiro e vivendo como se fosse rico, certo? Então aqui nós analisamos essas características gerais deste período que conhecemos como período colonial, a partir primeiro dessa segmentação cronológica, e dentro do período colonial, né, como eu disse, não existe distinção no tempo. Claro, isso aqui começa no século XVI, mas se estende até o século hoje, produção açucareira no modelo de plantation, né? E dentro desse mesmo período, mas principalmente ali a partir do século XVIII, nós temos o ciclo da mineração, desenvolvendo também um novo modelo de sociedade. Espero que tenha ficado tudo claro. Um beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula.